Queridos, hoje nós estamos na nossa campanha da família, daqui a pouco nós vamos ter a oração pela família, mas também estamos dando sequência à segunda parte, né, do nosso estudo aqui, a trajetória de Jó. Você que pegou a primeira parte da mensagem, fique atento aí a que Deus vai nos falar, mas eu gostaria de, até mesmo para ajudar as pessoas que vão nos acompanhar, né, através das redes sociais, para que elas possam também se inteirar, né, do que está acontecendo, né, de quais são os textos que nós estamos lendo. Então, rapidinho, vamos recapitular, bem rapidinho, certo? E já vamos entrar na parte nova da mensagem. Então, para os que anotaram, até dar uma revisadazinha rápida, tá certo, irmãos? Nós aqui na trajetória de Jó, eu já recebi até críticas por isso, gente revoltada, como é que pode, pastor, falando mal de Jó? Irmão, não estou falando mal de Jó, eu estou mostrando coisas que a pessoa, às vezes, ela não percebe nos heróis da fé em todo o transcurso da sua vida, né? Da vida deles, no caso. Então, preste bem atenção, fique atento. Ao final da mensagem, que vai ser domingo, se você considera que nada serviu para você, descarta. Mas eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus ela é sempre boa e sempre eficaz. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos recapitular aqui rapidinho para quem está começando hoje, não pegou semana passada. Não dá tempo de abrir, tá, todos os textos por causa da hora, mas eu vou citar aqui. Nós vimos então, irmãos, que é mostrado, é exaltada as qualidades de Jó, né? Quando a Bíblia fala sobre ele, fala de alguém fenomenal, fala de alguém de uma vida, né? Que barulho é esse? De uma vida abençoada, de uma vida, né, maravilhosa, um homem de muitas posses, de muitos bens, muitos filhos. Mas o que não fala? De fé. E eu tentei mostrar aqui que é preciso saber fazer a diferença entre acreditar que Deus existe, repete isso, acreditar que Deus existe e ter fé em Deus. Não é a mesma coisa. E essa é a confusão que muita gente faz. Por a pessoa acreditar que existe um Deus, ela acha que isso já é ter fé. E não é. Amém? E essa é a minha trajetória de esforço para que você compreenda. Então, no capítulo 1, verso 8, e no capítulo 2, verso 3 de Jó, fala da qualidade. Quem dá testemunho dessa qualidade é Deus. Quem dá testemunho destas qualidades é Deus. É Deus que reafirma dizendo, um homem sincero, um homem reto, íntegro, um homem que temia Deus, um homem que se desviava do mal. Mas não é dito da fé dele. E é isso que é importante que se saiba. Nós vimos também no capítulo 1, verso 12, capítulo 1, verso 12, e no capítulo 2, verso 7, né, que quem saiu da presença de Deus para destruir a vida de Jó foi Satanás. Não foi Deus que destruiu a vida de Jó. Não foi Deus que tirou de Jó absolutamente nada. Quem fez isso, essa obra, foi obra de Satanás. Tudo bem? Por consequência, nós vimos no capítulo 3, no verso 1, que Jó, cheio de pressão, cheio de dor, de angústia na sua alma, ele amaldiçoa o seu dia de nascimento, o seu dia natalício. Se tornou maldizente, capítulo 3, verso 1. E vimos também no capítulo 3, versículo 25 e 26, que Jó confessa, atenção, Jó confessa que ele, né, vivia uma vida de medo e perturbação. É ele que diz no verso 25 e 26, o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Olha aí no verso 26, capítulo 3, verso 26, ele diz, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. É ele quem diz, eu nunca estive descansado. Ele tinha tudo, mesmo assim vivia
como se não tivesse nada, de tanta angústia, de tanta tribulação que rondava, circundava a sua alma. Isso foi o que basicamente nós estudamos aqui na semana passada. Tudo bem, irmãos? Vamos entrar hoje aqui numa parte nova dessa trajetória de Jó, e eu coloquei como tema medo, o oposto da fé. O pessoal que anota aqui, eu gostaria que você anotasse isso: medo, o oposto da fé. É o seu paralelo, o seu inverso, o seu contrário, o seu antagônico, é o medo, contrário da fé. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Vocês estão assim, meio assim, parados, assombrados? O que houve? Você tem a fé que traz à existência o que não existe. Mas você também tem o medo que também traz à existência o que não existe. A diferença entre ambos é que a fé sempre nos traz coisas boas da parte de Deus, e o medo sempre traz, sei lá de onde, coisas ruins para a vida da pessoa. Tá claro isso? Sim ou não? Eu queria rapidamente, antes de entrar aqui no texto, falar a respeito de 3 tipos de medo, até para que você saiba diferenciar uma coisa da outra. Tudo bem? Irmãos, existe o medo natural, fala isso. O medo natural, ele é uma espécie de alerta contra o perigo. Mas é importante que você saiba que o ser humano não nasce com medo. O medo não é natural nosso. A criança, por exemplo, o bebê, ele é isento de medo, ele não tem noção de perigo, ele não tem noção do que pode lhe fazer mal, ele nasce desprovido disso. O medo, nesse sentido, ele é aprendido. Por exemplo, levanta a mão aí, quem tem medo de barata? Fala a verdade. Não, levanta, não tem medo não, né? Deus que fizeram assim, mas levanta a mão, medo, mas medo mesmo, já medo. Olha, não tem acordo, tá? Basta vê-la passando, voando, que negócio já ativa aqui, o coração dispara, negócio sério. Poucos levantaram a mão, né? Interessante. Eu vou falar do meu aqui, tá? Quem tem medo de rã? Sério? Que bom, bem-vindo ao clube. Não estou sozinho. Levanta a mão de novo para ficar mais feliz. Pronto, já sei que ninguém vai mangar de mim sozinho, né? Que o povo manga, o pessoal tira uma onda comigo. Pastor, tem vergonha não? Desse tamanho? Pois é, irmão. Medo é um troço irracional, não tem a ver com tamanho. Quem é que... Pessoal, levanta de novo a mão aí. Pessoal da... Quem é que nos convence que um negocinho daquele tamanho não pode nos fazer mal? Não tem quem convença. Pode chegar e dizer assim, não tem dente, não tem veneno, não tem acordo. O medo, nesse sentido, foi aprendido. Um trauma, ou você viu alguém gritando quando era criança, ou ela, no meu caso, pulou nas suas costas covardemente em um local que você não conseguia tirar, sabe? Me arrepio até hoje. Então, é um troço aprendido, você entende isso? Você aprende. Então, você pode aprender a ter medo, né, de muitas coisas, por muitos e muitos motivos que não tem tempo hábil aqui para explanar sobre isso. Mas é um medo aprendido, você não nasceu com ele. Em um dado momento da sua vida, você adquiriu aquele medo. Ele é um medo que, sabe, alerta você. Não só disso, mas, por exemplo, um medo muito natural de cobra. Quem tem? Não, fala a verdade, pastor, olha, não tem acordo com cobra. Ninguém me convence assim, essa aqui não é venenosa. Não tem jeito, tá? Não tem jeito, eu não tenho acordo com ela. Escorpião, não tem jeito. Então a gente aprende, certo, a ter aquele alerta, aquele senso, certo, de perigo. E o que a ciência diz? E quando esse medo é ativado, ele ativa dentro de nós um sentido de luta ou fuga.
Pode ver que é assim. Ou você tem um impulso de partir para cima para matar, ou de sair fora, ligeiro. No caso da rã, normalmente é fuga. Mas tem gente que vai lá e mata a barata, mata a cobra, sei lá. Você está entendendo? Isso é natural. Ele não é, perdão, isso é normal. Mas não nascemos com ele, nós aprendemos para nos defender de um perigo, seja um perigo real, de uma cobra peçonhenta, por exemplo, seja um perigo imaginário, como o da barata e da rã. Não vai nos matar, não vai nos fazer mal, mas a gente sente isso do mesmo jeito, como se fosse um grande perigo, né? O corpo fica ativado em relação à luta ou fuga, tá claro? Esse é o primeiro, né? Aquele que a gente aprende. O segundo é o patológico. São as fobias. Por exemplo, o medo de rã, o medo de barata, ele pode crescer a tal ponto de se tornar uma doença. E nesse caso, tem pessoas que vão estar em sofrimento tremendo, porque é uma doença. Nós chamamos de fobias. E quando o medo natural nos impulsiona a lutar ou fugir, o medo patológico geralmente ou paralisa ou foge. Nós nunca temos o impulso de lutar, de ir para cima, porque é muito forte. Então você vai ver pessoas que, quando você pergunta, tem medo de barata? Tem, mas é mais nojo. É mais não gostar daquele ser passando na sua frente. Mas ela consegue pegar lá uma chinela, uma vassoura, bater, tirar, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que, se você mostrar a barata morta, ela vai ter uma crise. Ela vai chorar, ela vai espernear. É arriscar a pessoa ter um ataque cardíaco de tão intenso que aquilo é dentro dela. Você entende? Não tem jeito. E o terceiro tipo de medo é o sobrenatural. Esse a ciência não reconhece, mas nós acreditamos que existe. Medo sobrenatural. É este medo que é capaz de fazer o que não existe passar a existir. É esse medo que rivaliza com a fé. Ele consegue empurrar a fé para fora, se você permitir, se você deixar ele se instalar na sua vida. Está entendendo? Sim ou não? Sobre esse medo, irmão, olha o que diz o apóstolo João na primeira carta de João, é lá perto do Apocalipse. Na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 18. Eu vou correr aqui, se não der tempo você marca, depois lê, tá bom? Diz assim, 1 João capítulo 4, verso 18, diz: no amor, no perfeito amor, não há temor. Essa expressão aqui, temor, ela é usada de duas formas: ou para representar um respeito profundo, ou medo espiritual. Esse medo que é uma crença. Você entende a diferença? É um medo que é uma crença, é uma fé ao contrário. É desse medo que ele está falando aqui, desse temor que ele está falando. Esse medo que é capaz de se tornar uma crença. Ele diz: no amor não há esse medo. Antes, o perfeito amor faz o quê? Lança fora esse temor. Ó, tá vendo? Não fica, ele lança fora. Porque o temor, esse medo, tem consigo o quê? A pena. Não quero ironizar, mas apenas para ficar bem claro. Pena no sentido, né, de sentença. Pena no sentido de algo a ser pago. Pena no sentido de castigo. Ele traz consigo um castigo. Ele traz consigo uma coisa ruim, né? E diz aqui o texto: e o que teme não é perfeito ou não é aperfeiçoado no amor. Amor que é amor ágape, amor de Deus, que está ligado à fé também. Tudo bem? Você está entendendo isso, sim ou não? Então, esse amor de Deus, ele faz o quê? Com que esse medo saia, porque ele traz a pena.
ele traz algo ruim. Vamos dar um exemplo para ficar mais didático e facilitar você entender? Eu sempre cito o caso de quando a pessoa, sabe aquelas pessoas nervosas, aquelas pessoas medrosas, que quando escurece parece que o mundo sombrio está ao redor da vida da pessoa e não tem quem faça ela no quintal de noite. Imagina uma pessoa dessa, daquelas bem medrosa mesmo. Ela não quer ir de jeito nenhum, mas alguém obriga. Não, você tem que ir lá pegar uma toalha, pegar lá sei lá o quê. Ela morre de medo do escuro. Aí alguém diz, pega lá, ela não quer ir, pega lá, insiste, ela é obrigada a ir. Quando ela vai lá no quintal, ela vê lá no canto do muro um vulto se mexendo. Ali ela já grita. Ali o bairro inteiro fica sabendo que a casa está sendo invadida. Ela consegue ver direitinho a arma na mão do ladrão, a faca, o facão. Alguém corre e acende a luz. O que era? O saco do lixo. Mas na mente da pessoa era um ladrão. Mas esse é o caso mínimo. Vamos para o mais grave? Isso acontece muito com mães. Cadê as mães? Levante a mão, as mães, mamães. Acontece muito com as mães isso, viu? Cuidado, é uma tentação para vocês. Por exemplo, um filho ou filha querida chega sempre no mesmo horário, pessoa responsável, pessoa, centrada, mas naquele dia deu a hora da pessoa chegar e ela não chegou. Uma hora depois a pessoa não chegou. E já começa a ligar para tudo que é canto, liga para a delegacia, liga para o necrotério, liga para o hospital, liga para todo mundo, e ninguém sabe, ninguém viu, ninguém acha, e liga para a pessoa e o telefone não atende, e a pessoa começa a ficar nervosa, daqui a pouco o telefone toca, ela já grita de lá, morreu, pode dizer, pode, já começa a passar mal, ela já está vendo a cena do acidente, e o filho ou a filha todo ensanguentado, negócio, E aí a pessoa com medo de dizer o que é. Não, calma não, diga logo o que é. Você está entendendo? Ela consegue construir uma cena. E o pior, ela bota nisso fé, porque ela acredita. Ela acredita. E normalmente esse tipo de medo só é crença no que não presta. Dá outro exemplo, vai ficar mais didático ainda e você ficar com isso bem firme na cabeça. Criança. Não as crianças de hoje que praticamente não têm infância, mas crianças da minha geração, por exemplo. O que era infância? Era a gente pular de um galho para o outro, pisar no prego, esfolar o dedo no calçamento jogando bola. Era infância. O menino, ele pulava de um lado para o outro, não acontecia nada, irmão. Não acontecia nada. Basta a mãe ver o menino pulando no galho, ela solta aquela frase que é praticamente uma profecia: menino, desce daí, senão tu vai cair. Às vezes não dá tempo nem de fechar a boca. Que foi aquilo, pastor? Fé. Ao contrário, uma certeza, ela já conseguia ver o menino caindo. E o pior, tem delas que vê o menino caindo e quebrando a perna. E tem delas que vê o menino caindo, quebrando a perna e o osso para fora. E muitas vezes acontece. Mas muitas vezes. Você está entendendo, irmãos? É disso que a Bíblia diz. Tira isso da sua vida. Essa certeza que não vai dar certo. A pessoa passa meses e meses estudando para um concurso, mas ela mesmo diz: passar não. E não passa nunca. Porque nem ela acredita. Ela só acredita nas coisas que vão dar errado. Não consegue sonhar em algo bom. Não consegue acreditar. Porque o que é fé? O que é fé? Fé é o que? Diz a Bíblia: a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Certeza do que eu espero, mas do que eu espero de bom, do que eu espero de Deus, do que eu espero de bênção. Amém? Quando isso é certeza do que eu espero de ruim, é medo.
Pode ver, aquele sentimento, ai, não sei se vai dar certo, ai, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conquistar. Pois é, isso anula a sua fé e traz para a sua vida aquilo que não presta. E, irmãos, eu falei tudo isso, essa introdução enorme, só para que você possa entender que era isso que Jó vivia. Ficou mais claro para você? Quando ele diz, volte por favor, capítulo 3, verso 25, volte para isso clarear para você, fica bem claro para você. Ele diz, o que eu temia, me sobreveio. Capítulo 3 de Jó, verso 25. O que eu temia, o que eu tinha medo, veio. O que eu receava, que também é medo, me aconteceu. Ele está testemunhando isso, só que ele não entende por que isso acontece. Até então, Jó está achando que esse mal que veio era a vontade de Deus para ele. E ele tinha medo de desagradar. Lembra que ele tinha temor? E nesse caso, temor no sentido de respeito, temia a Deus, desviava-se do mal. Ele tinha receio de desagradar a Deus. Por isso ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós costumamos dar glória a Deus por isso, só que está um negócio meio enviesado. Sim, bendito o nome do Senhor, glória a Deus. O que está errado? Deus deu, Deus tomou. Era essa a cultura, que tanto bem quanto mal vinha de Deus, e Jesus deixou isso bem claro. Não é verdade, não é verdade. Nenhum mal vem de Deus, nenhum mal vem de Deus. Irmãos, é uma coisa bem fácil de entender. Preste atenção. Jesus disse assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o quê? O bem. Ele ensinou assim? Sim ou não, gente? Sim. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Ou seja, se a pessoa é boa, de dentro dela sai coisas boas. Jesus também ensinou o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mal. Agora eu te pergunto, existe algo mal dentro de Deus? Claro que não. Claro que Deus é todo bom. O tempo todo Deus é bom. Nenhum mal vem dele, nunca. Mas era assim que Jó entendia. E a minha luta é porque esse entendimento persiste até hoje. Gente que não reage, gente que não luta, gente que não exercita a sua fé, porque acha que o mal que está vivendo é a vontade de Deus. Pastor, mas a Bíblia diz, por tudo dai graças. Verdade. Mas essa mesma Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Às vezes a pessoa tira a coisa do contexto para formular um entendimento errado. Você está entendendo, sim ou não? Qual a sua certeza, pastor? Cristo Jesus. Ele disse, eu vim para que tenham vida, vida com abundância. Me basta. Ele não precisa me convencer mais, eu creio nessa palavra. Creio assim mesmo, em nome de Jesus. Então, esse medo que Jó tinha, esse medo que fazia ele viver angustiado dia após dia, foi que abriu espaço para Satanás entrar, porque é uma permissão. Quando eu creio, eu dou permissão para que a bênção chegue. Você sabia que ninguém é abençoado à força? Ninguém é abençoado à força. Quando eu creio, eu dou permissão para que a bênção chegue. Dou permissão. Como assim, pastor? Permissão a Deus? Não, permissão à própria bênção. Porque diz a palavra de Deus que é uma escolha. Não é imputado a força a ninguém. Bênção e maldição estão postos perante a humanidade para que cada um escolha. Você escolhe se vai seguir na bênção ou na maldição. É você. Tudo bem, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos então entrar aqui, explicado tudo isso, entender algumas coisas a mais. Vamos retornar ao capítulo 1. Eu preciso explicar algumas coisas importantes. Vamos ver se dá tempo. Capítulo 1 de Jó,
verso 4 e verso 5, diz: E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, o rodízio na casa dos irmãos, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram, em outra tradução fala, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Interessante que a expressão aqui, na minha versão de Almeida, revista e corrigida, que fala amaldiçoaram, em outras fala blasfemaram, o original indica despediu. Interessante. Despediu. O que quer dizer? É como se ele tivesse dito: ó Deus, tchau, viu? Só fica para aí que eu vou seguir aqui minha vida, vou fazer minha vontade. Significa distanciar-se, despedir-se. É como se Jó dissesse: eu vou orar pelos meus filhos, porque talvez eles tenham abandonado a Deus, abandonado a aliança com Deus. E ele fazia 10 sacrifícios, 10 holocaustos, um holocausto para cada filho, um holocausto para cada filha. Mas note, se você ler o capítulo 1 e o 2 depois, você vai ver isso, que praticamente não adiantou. Mesmo ele tendo orado, mesmo ele tendo clamado, seus filhos morreram. E a minha pergunta hoje é: por que não funcionou? Por que a oração e o sacrifício de Jó não funcionaram, não livraram os filhos de morrerem? Primeiro, porque eles eram conscientes de si próprios e escolheram desobedecer a Deus. Sabe-se lá que bagaceira que eles faziam nessas festas, irmão. Se Jó se sentia impulsionado a sacrificar para que eles não morressem, é porque com certeza boa fama não chegava até ele do que os seus filhos faziam. Então eles escolheram o que plantaram. Mas em segundo lugar, por que não adiantou a oração de Jó? Por que os sacrifícios não funcionaram? Porque o princípio estava errado, irmãos. O que impulsionou Jó não era fé, era medo. Ele fazia os sacrifícios com medo dos filhos terem blasfemado de Deus, com medo dos filhos terem feito coisa errada e por causa disso pagarem o preço. Esse era o impulso, e é por isso que eu estou dizendo: não é certo. Se a premissa está errada, o resultado vai estar errado. Ele não partiu da fé, ele não partiu da crença, ele partiu do medo dos filhos morrerem. Volte ao verso 25 e 26 do capítulo 3, isso comprova. Ele disse: o que eu tinha medo foi o que aconteceu comigo. Então ele tinha medo que os filhos morressem, ele tinha medo que os filhos fossem castigados pelos pecados que cometiam. Mas não é por medo que nós temos que ser impulsionados, é por fé. Então, enquanto você ora com medo do resultado, você mesmo está anulando a sua fé. Você coloca empecilhos para que a bênção de Deus chegue até você, porque Deus não responde a medo, Deus só responde a fé. Pastor, mas meus filhos, ou meus irmãos, ou meus pais, ou seja lá quem for que você quer bem, que você ama, que você ora sempre, você fala: mas a pessoa está fazendo coisa errada, a pessoa está fazendo tudo na bagaceira. Eu preciso te dizer: é possível que ela colha o que está plantando. Eu não vou ser leviano e dizer a você: não, irmão, basta você orar que está de boa, nunca vai acontecer nada com eles. Eu não posso dizer isso. Mas eu posso te dizer: houveram pessoas que oraram por seus familiares e venceram. A mulher Cirofenícia é uma delas. Tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Ela lutou pela filha e venceu. E chegou a admirar Jesus. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ela não tinha medo da filha morrer endemoniada.
Ela não tinha medo da filha morrer naquela situação. Ela tinha fé que a filha não iria ficar daquele jeito, que Jesus iria fazer alguma coisa. Amém? Por isso ela insistiu. Por isso que não teve apóstolo que conseguisse parar aquela mulher. Não teve palavra dura de Jesus chamando ela de cachorrinho. Não teve ninguém que impedisse. Ela tinha propósito, ela tinha um alvo e não aceitava voltar sem que aquilo fosse concreto na vida dela, irmãos. Amém? Não foi o caso de Jó. Ele tinha tudo, mas tinha medo de perder. Olha aí para o seu irmão, olha aí, pergunta para essa pessoa: o que você tem medo de perder? O que você tem medo de perder? Mude isso imediatamente. Mude isso. Encha seu coração do amor de Deus. Encha sua vida de fé. Expulsa esse medo da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor, vou morrer. Uma vez a pessoa ficou muito zangada comigo porque chegou. Aí falou assim: ai pastor, de que foi? Meu? Vou morrer. Eu digo: vai. A pessoa: pastor, pelo amor de Deus, que é isso? Eu digo: o quê? Eu chego aqui falando um negócio sério que o senhor fica brincando. Eu digo: não. Como é que o senhor sabe que eu vou morrer? Porque tu está vivo. E como diria, não vou nem dizer quem, como diria uma pessoa por lá: tudo que está vivo morre, a não ser que for arrebatado. Mas, meu irmão, se você vive com medo de morrer, pelo amor de Deus, você nem vive. Porque para morrer basta estar vivo. Basta estar vivo. Ninguém sabe dia e hora. Basta estar vivo. Então eu não posso viver com medo. Eu tenho que acreditar, lembrando da palavra, lembrando da promessa. Primeiro, se você é crente de verdade tem medo de morrer, não. Não tenta a Deus, que é pecado. Não se coloca no perigo de graça, gratuitamente, que é errado. Tentar a Deus é pecado, mas medo de morrer, se é crente de verdade, tem não. Por quê? Porque a Bíblia promete que o justo de Deus não verá a morte. Olha que a promessa não é que não vai morrer, mas é que não vai ver a morte. Ou seja, ela não terá poder de assombrar, ela não terá poder de fazer você, angustiado. Ora está aqui, daqui a pouco já está nos braços do Senhor. E nesse caso o apóstolo Paulo disse: viver é Cristo, morrer é lucro. Amém? Quer dizer, pastor, que eu vou procurar morte? Não, é tentar a Deus. Volto a dizer, é pecado. Quem tira a sua própria vida, ou quem atenta contra a sua própria vida, está num pecado terrível, horrível. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então não funcionou para Jó. Por que não funcionou? Porque ele partiu do medo. E nós temos que partir da fé. Amém? Diga graças a Deus. Veja bem, irmãos, eu quero te provar algumas coisas, e para alguns será muito chocante. O pessoal da gravação aqui, o pessoal das redes sociais, vai ser bem chocante, mas eu preciso falar, não posso esconder de você. Eu quero te mostrar, e não é provando, mas é confirmando, que Jó, nesse momento, não vivia uma fé sobrenatural. Vamos ver o que a Bíblia diz. Abra a sua Bíblia aí, em Jó, capítulo 9, verso 16, 17 e 18. Jó, capítulo 9, verso 16, 17 e 18. O 16 diz, Jó falando a respeito de Deus, falando sobre Deus, olha isso. Ele diz: ainda que chamasse a quem? A Deus. Ainda que chamasse e ele me respondesse. Vamos ilustrar. Deus, eis-me aqui, meu filho. Jó está dizendo, ainda que isso acontecesse, olha aí, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, ou seja, que fosse me atender, que fosse me abençoar. Aí eu preciso te perguntar, isso é uma expressão de fé, irmão? Hein? Nem que eu chame e Deus responda, eu não acredito nele. Isso é expressão de fé? Claro que não. Ele está dizendo, nem por isso eu creria que ele ia dar ouvido à minha voz. Não vou nem clamar, vou nem pedir, porque eu não acredito que ele vai me atender.
E essa é a vida de muita gente, irmãos. Sofrendo, padecendo, e você pergunta, mas vem cá, você está orando? Porque eu sou assim, irmãos. Qualquer situação que foge do meu controle, eu peço oração de imediato. Não tenho um pingo de receio, nem de medo. Se eu puder formar um grupo de 300 pessoas para pedir oração, eu faço isso, porque creio no que a Bíblia diz, creio que quando a igreja se junta em um propósito de oração, meu irmão, o céu se move, a terra se move, cadeia se move tudo. Eu creio assim, eu creio. Talvez eu esteja sendo inocente em achar que todos vão orar, que todos vão atender, mas eu creio. E sabendo que a Bíblia diz que basta mais um para concordar comigo, só precisa de mais um para concordar comigo. Lembra? 2 ou mais ligarem na terra, será ligado no céu. Amém? Só precisa de mais um para concordar comigo. Eu creio, então por isso que eu peço oração. Mas tem gente que não. Vai aceitando a vida, vai aceitando aquela desgraça, sabe, crescente, sabe, se tornando mais grave. Irmãos, por favor, eu sempre preciso dar uma parada brusca para lembrar que problema todo mundo passa. Não tem esse santo nessa vida que não passe problemas, situações difíceis. Todos nós passamos, mas eu estou falando daquela situação que nitidamente é opressão maligna, é uma pressão de Satanás. Eu vou aceitar? Não vou aceitar, eu vou rebater, eu vou rechaçar, eu vou dizer não, eu sou forte. Lá não está escrito, Joel? Digo fraco, eu sou forte. Então mesmo que eu seja fraco em alguma coisa, mesmo que eu não tenha a força necessária para vencer alguma coisa, eu declaro, eu declamo, eu grito, eu profetizo e digo, eu sou forte, em nome de Jesus, e vou prosseguir nisso. Mas Jó diz, nem que Deus responda eu acredito. Não dá vontade de você pegar uma pessoa dessa e chacolejar? Dá uma, né, nos ombros assim, dizer, toma jeito, rapaz, crê em Deus, rapaz, que conversa é essa? Em nome de Jesus. Mas fica mais grave, olha a expressão de Jó, no verso 17 e 18, ele diz assim, porque me quebranta com uma tempestade, e multiplica as minhas chagas sem causa. De fato, não tinha causa, não tinha razão, mas não foi Deus. Não era Deus que estava maltratando ele sem causa, era Satanás. Mas ele entendia de outra forma, ele achava que era Deus, e agora já não está mais aguentando. Lembra o Jó lá do começo? Lembra? Senhor Deus, o Senhor tomou, Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso durou pouco tempo, viu? Agora não está mais assim não. Agora ele já está reclamando. Agora já está dizendo, é sem causa. Olha, está me quebrantando sem causa. Irmãos, está na sua Bíblia, por favor. Quebrantam como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Verso 18. Não me permite respirar, antes me farta, me enche de amarguras. Essa era a visão de Jó a respeito de Deus. Só que ele não sabia que não era Deus. Ele não entendia que o que ele estava passando não era a vontade de Deus, não era. Era Satanás. Olha que situação complexa. Ele ama a Deus, ele teme a Deus, ele quer se desviar do mal, mas ele acredita piamente que toda aquela dor, todo aquele sofrimento é Deus que está fazendo, e não era. Não era, irmãos. Por favor, deixa eu te mostrar aqui que Jó não tinha intimidade com Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 23 de Jó. Olha que coisa forte Jó diz aqui. Capítulo 23, verso 3 ao 6. Jó, capítulo 23, do versículo 3 ao 6, diz: ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Olha que pergunta interessante.
se eu soubesse onde eu poderia achar Deus. Ele não sabia, ele não fazia ideia. Ele está dizendo isso. Se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que ele me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me atenderia. Isso é um fio de esperança. E se alguém que lá no fundo sabe, cara, tem uma coisa errada, não é possível. Se eu soubesse onde eu pudesse falar com ele, sabe? Se eu pudesse explicar a ele o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, se eu pudesse dizer para ele o que eu estou sentindo. Irmãos, essa é a vida de muita gente, é o retrato de muita gente, uma angústia dizendo assim, poxa, se eu só pudesse explicar, se eu pudesse expressar. Só lá no Novo Testamento é que nos foi revelado, mas já estava valendo, nos foi revelado que o Espírito Santo já faz isso. Ele traduz o que você não consegue expressar, os seus gemidos que não tem expressão vocal, Deus entende. Só que já não sabia disso, não sabia nem onde buscar Deus, não sabia nem como se chegar a Deus. Prova de que não tinha intimidade, irmão. Prova de que, sabe, ele só sabia algo, que um Deus existia e que esse Deus era bom e que eu deveria respeitá-lo. Mas sobre a natureza de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, já não sabia coisa nenhuma. E agora está perdido, agora está angustiado. O problema existe, o problema é real, mas se agrava porque ele nem sequer sabe como reagir. A sua tendência é tentar aceitar, mas isso tem limite. E Jó chegou no dele, começou a dizer, Deus, espera aí, também é demais. Olha o que eu estou passando, isso é sem causa, isso não é justo, isso não é correto. Se você continuar lendo, eu não tenho tempo agora, mas recomendo, leia o livro de Jó. Você vai ver que do meio em diante, ele começa a tentar mostrar, olha, eu sou uma pessoa que não mereço passar por isso. Isso é injusto, isso não é correto. Por que você está fazendo isso? A busca de Jó era tentar entender por que Deus estava fazendo isso com ele. E não era Deus. Ele estava lutando contra a pessoa errada, ou com a pessoa errada. Não era Deus. Você entende pessoa, né? Não estou dizendo que Deus é uma pessoa, mas entende, né? Você está me entendendo, sim ou não? Então, queridos, não perca, domingo de manhã, nós vamos encerrar esse propósito. Se você não puder vir, esse propósito da mensagem, não da campanha, assista de casa, porque nós vamos então entender como a coisa é quando Jó finalmente se encontra cara a cara com Deus, quando ele descobre quem Deus é de fato, quando ele descobre que tudo o que ele está passando não era Deus que estava fazendo. O que acontece? Nós vamos ver isso domingo em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dar então um recado aqui à gravação, pessoal da gravação. Queridos, você que assistiu essa mensagem, eu estou pedindo como forma de incentivo ao nosso ministério, compartilhe essa mensagem com quantos você puder. Peço também que se inscreva no nosso canal no YouTube, que você acione o sininho das notificações, curta as mensagens aí, para que elas sejam notificadas, espalhadas, né, para muita gente, para que muitos possam ouvir e aprender o que de graça você tem aprendido aqui conosco, em nome de Jesus. Eu creio que fazendo assim, você também será um canal de bênção nas mãos de Deus, em nome do Senhor Jesus.